Olá, meu nome é Isabela e o trabalho que vou apresentar tem como título Efeito do pré-tratamento das sementes de crumb no rendimento e na qualidade do óleo extraído com propano em condições presurizadas. Bom, o crumb, ele tem um elevado teor de óleo em suas sementes, aproximadamente 49%. Ele apresenta uma alta estabilidade oxidativa, que está principalmente correlacionada à sua concentração de fitosteróis e de tocoferóis, né, principalmente o beta-citosterol e o delta-tocoferol. Além disso, o elevado conteúdo do ácido graxo ferúcico confere a este óleo características não alimentícias, evitando que seu uso tenha impacto direto na produção de alimentos. Bom, nos últimos tempos, o propano, em condições subcríticas, ele tem sido muito aplicado na extração de óleos de diversas matrizes vegetais e essas pesquisas comprovam seu grande poder de solvatação. E uma vantagem que esse solvente tem em relação aos outros, como o enixano, é que ele não deixa resíduos tóxicos no extrato e ele exibe uma melhor solubilidade de compostos apolares quando ele é comparado com o CO2 supercrítico. Além disso, sua baixa temperatura e pressão crítica proporciona uma redução no custo de produção, maior rendimento em menor tempo e, consequentemente, um menor consumo de solvente, tornando-se mais atrativo do ponto de vista econômico. E embora o uso de fluidos supercríticos, né, como citado o propano, mesmo que essas extrações com esses solventes proporcionem rendimentos satisfatórios, a transferência de massa durante a extração de oleaginosas, ela ocorre através de membrana, através de barreiras fisiológicas, principalmente membranas celulares que promovem uma resistência dominante. Então, essas barreiras, né, essas membranas, elas precisam ser quebradas para aumentar a eficiência do processo. E algumas pesquisas, elas investigam o uso de pré-tratamentos de oleaginosas a fim de modificar a microestrutura do material, removendo essa resistência à transferência de massa e, consequentemente, aumentando o rendimento de óleo da extração. E isso geralmente é realizado com aumento de temperaturas suficientemente altas, que levam à desnaturação e oxidação de proteínas, aumento da porosidade da partícula e diminuição da viscosidade do óleo. Então, com isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de diferentes pré-tratamentos térmicos da semente de crumb em relação ao rendimento e qualidade do óleo extraído com propano subcrítico. Foram avaliados 3 tipos de tratamento térmico. O primeiro foi chamado de tratamento térmico, né, onde as sementes elas foram secas, apenas secas na estufa. O tratamento térmico após imersão, onde essas sementes inteiras foram imersas em água durante um tempo e depois elas foram secas na estufa também nas mesmas condições do primeiro tratamento, que foi o térmico. E o tratamento após o vapor, onde essas sementes elas ficaram expostas a uma alta pressão dentro de uma autoclave por um curto tempo, né, de 10 minutos, e após esse tratamento elas também foram secas estufa nas mesmas condições do tratamento térmico. Bom, a extração do óleo ela foi realizada utilizando um aparato experimental, que é representado por essa figura. As condições de extração foram 45 graus Celsius, 20 bar, 1 ml por minuto durante 60 minutos. O rendimento da extração foi calculado a partir da razão entre a massa de óleo extraída e a massa inicial da semente de crumb. Os óleos obtidos eles foram caracterizados quanto à composição, quanto ao teor de ácidos graxos, fitosteróis e tocoferóis, e também foi realizada análise de estabilidade oxidativa pelo Hansen Mate. Bom, em relação aos resultados, né? As curvas cinéticas para as extrações, para os diferentes tratamentos, são apresentadas por essa figura. A gente pode observar, né, a partir dos resultados, que os pré-tratamentos aplicados eles foram efetivos, né, para elevar o conteúdo de óleo de crumb em relação às sementes sem tratamento. Essa aqui é a semente sem tratamento, essa é a tratamento térmico após imersão e a mais eficiente aqui em questão de rendimento em óleo foi o tratamento térmico após o vapor. Os maiores rendimentos eles foram observados tanto para o tratamento térmico após vapor quanto para o tratamento térmico após imersão, né? Eles tiveram um aumento de 49,33% para o vapor e 39,91% para a imersão em relação às sementes não relatadas. E esse processamento, né? Esse processamento térmico,
ele ocasiona essas mudanças estruturais na forma das células, chegando até mesmo a destruí-la, permitindo que as substâncias celulares, como os lipídios, sejam mais facilmente extraídos. E a gente pode observar também que o emprego dos pré-tratamentos ele permite intensificar, né, o processo de extração. Aqui a gente consegue perceber que é possível, ao aplicar tanto o tratamento térmico após a imersão, quanto o tratamento térmico após vapor, pode-se reduzir o tempo de extração em relação à semente não tratada, de 60 minutos para 30 e 25 minutos. A gente consegue obter o mesmo rendimento da semente não tratada em um menor tempo. Bom, essa tabela ela apresenta, né, o efeito dos pré-tratamentos no teor de ácidos graxos livres, massa de fitosteróis e tocoferóis e do período de indução. E os resultados mostram que não houve diferença entre os tratamentos para os ácidos graxos livres. Todos esses teores eles foram baixos, né, menor que 1%, o que é adequado para a aplicação desses óleos na produção de biodiesel, visto que se esse nível exceder esse limite, a saponificação prejudica a separação de ésteres e glicerol, reduzindo a conversão do processo, então não é interessante, né, que esses compostos sejam maior que 1%. Em relação aos fitosteróis, os tratamentos térmico após imersão e térmico após vapor foram os mais eficientes, eles foram capazes de recuperar aproximadamente 68% e 75% em relação à semente não tratada. E em relação aos tocoferóis, o conteúdo desses compostos também foi afetado pelos métodos de pré-tratamento aplicado, e o tratamento térmico após imersão se apresentou como mais eficiente na extração desses compostos, né? Ele teve um aumento em relação ao não tratado de aproximadamente 70%. E esse aumento da extração desses compostos, dos tocoferóis, após esses tratamentos térmicos, se deve à ruptura dos corpos de óleo, uma vez que esses compostos estão intrinsecamente ligados à estrutura dos mesmos. Em relação ao tempo de indução, apresentou uma melhora com os pré-tratamentos térmicos aplicados na semente. O tratamento térmico após imersão e o após o vapor, eles foram os mais eficazes, né, para melhorar a estabilidade oxidativa. Eles aumentaram o tempo de indução de 4,28, né, de 4 horas para 6,43 para o tratamento após imersão e quase 7 horas para o tratamento após o vapor. O tratamento térmico após a aplicação do vapor, ele não apresentou diferença do térmico após imersão em nenhuma dessas variáveis analisadas. Os dois obtiveram altos rendimentos e uma maior qualidade em relação às sementes não tratadas. No entanto, para a escolha do pré-tratamento ideal, a gente tem que levar em conta que o tratamento após o vapor, ele requer um equipamento específico, né, que é a autoclave, necessitando de um maior gasto energético para o procedimento, que demanda um maior custo operacional. É diferente do tratamento após imersão, que é um processo mais simples e existe apenas a etapa de secagem na estufa. Dessa forma, o tratamento após a imersão em água, ele se apresenta como uma melhor opção do ponto de vista técnico e econômico. Bom, então com isso, a gente consegue concluir que o emprego dos tratamentos térmicos após a imersão e após a aplicação do vapor resultou em vantagens na extração do óleo de Crumb, principalmente ao que se refere à recuperação de compostos ativos e, consequentemente, aumento da estabilidade oxidativa. No entanto, levando em consideração os custos operacionais e benefício econômico, o tratamento térmico após imersão ele se mostrou mais vantajoso que em relação à aplicação no vapor. Algumas referências que foram utilizadas para a apresentação do trabalho. Muito obrigada pela atenção.